graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos os irmãos, com toda a sua igreja. Muito obrigado pela tua presença. Deus seja louvado pela sua vida. Está aqui o povo que foi comprado por bom preço, comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Eu convido você, em nome de Jesus, a se colocar em pé, para que a gente possa começar este culto orando, nos apresentando diante dele. Senhor Deus, nós queremos entrar na tua presença pelos méritos de Jesus Cristo, pelo novo e pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Obrigado, Deus, por esse grande privilégio. Obrigado pela reconciliação que o Senhor nos deu pelo sacrifício da cruz. Queremos entrar com o nosso coração grato, Senhor. Também rogando perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas transgressões, Senhor Deus. Ó Senhor, a tua palavra nos diz que nós temos justo advogado, fiel advogado, um Senhor poderoso, compassivo, poderoso para nos purificar de todas as nossas iniquidades. Ó Deus, se o pecado é a barreira que nos separa, nós queremos confessá-lo nessa manhã. E queremos ser recebidos pelo Senhor na tua presença. Nos abençoe, Deus, nesse culto. Teu Santo Espírito tem a liberdade no nosso meio para falar conosco através da santa palavra do Senhor, para falar através dos louvores. Queremos sair daqui, Senhor, regozijando na tua presença, renovados, acima de tudo dando glórias ao Senhor. O louvor seja dado ao Senhor, a glória seja dada ao Senhor, hoje e para todo sempre, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, podem se assentar. Salmos e hino número 70, com a nossa irmã Laura. Queria convidar aqueles que puderem, desejarem, para se colocar de pé, cantar conosco, Tuas Obras Te Coroam. Capítulo 18.
do 9 ao 14. Lucas capítulo 18, 9 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas 18, 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Poder se assentar. Dois sobem para adorar. Apenas um é aceito diante de Deus e desce justificado. Um que confia na própria justiça. Ele está longe dos demais, porque ele se vê superior aos demais. Os que estão ali próximos são pecadores. Eu sou um super-homem. Eu não jejuo uma vez como Moisés mandou, eu jejuo 2. Eu não dou o dízimo de algumas coisas, mas eu dou o dízimo de tudo. Por isso eu sou mais justo do que ele, mais justo do que eles. Por isso eu posso me vangloriar. Por isso eu sou aceito diante de Deus, por causa da minha justiça. O outro está longe também, mas esse está longe pela sua indignidade. Ele está desprovido, ele está despojado de si próprio. Ele está despojado de justiça. Ele não tem justiça. É interessante, eu levei essa devocional num culto de manhã, no momento da oração. Aqui estava ocorrendo um culto público. Havia um sacrifício antes de orar. Todos contemplaram aquele sacrifício, que era para cobrir pecados, cobrir o pecado do povo. Apenas o publicano entendeu o que aquilo significava. Ser propício a mim, Senhor. É mais ou menos assim que o publicano está dizendo: Senhor, eu não tenho nada. Eu sou indigno de até estar no meio daqueles que estão perto do altar. Faz um sacrifício por mim. Aplica o cordeiro. Aplica o sangue desse sacrifício à minha vida. Ser propício a mim. Um desceu justificado na sua indignidade, nos méritos daquele sacrifício, que para nós representa o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos reveste de justiça. Seja esse o nosso sentimento nessa manhã. Desprovidos, vazios de nós mesmos e cheios pela plenitude do Evangelho, as boas novas, cheio de Cristo, cheio da sua justiça, da sua justiça. Deus seja louvado. Gel? Obrigada, Levi. Você é muito gentil. Bonitinho, não? Belezinha. Você é, na verdade? A gente tem que reconhecer. Obrigada, querido. Meu coração está palpitando, porque eu e o pastor não conversamos. E a letra dessa música vem de encontro com essa passagem. Aí a gente fica assim, né? Tremendo, vendo que é Deus que opera, é Deus que faz. Então, se gaguejar, chorar, por favor, releve.
Mas vamos lá, em nome de Jesus. Como ovelhas perdidas em nossos próprios caminhos de dor, todos pecamos e estamos longe da glória. Mas sua glória é o que queremos ver, e em sua presença queremos se viver. Senhor, vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Levou as dores e o sofrer, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso pecado tomou sobre si, por nós morreu. Se louvemos ao Pai por teu Filho Jesus e por seu sangue derramado na cruz. Senhor, vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Amém, igreja. Deus abençoe. Amém. Muito gratos. O Senhor é tremendo, maravilhoso. Tua presença nos faz tremer da cabeça aos pés. Tua presença nos faz nos colocarmos no lugar que devemos nos colocar, como ovelhas perdidas, pecadoras, que precisamos de um Deus poderoso, de um Salvador. Mas por meio de Jesus Cristo, por meio daquela cruz, por meio daquele sangue, nós nos retornamos ao Senhor. E agora, pecadores, mas salvos em Cristo Jesus. Pai amado, obrigada porque impactaste os nossos corações com a palavra do pastor logo nesta manhã. E o Senhor vem confirmar com a letra dessa música que, apesar de antiga, ela é tão real, tão verdadeira nos dias de hoje, nesse século 21. Que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoar, porque o Senhor se faz presente e podemos sentir sua presença. Fala conosco, Pai, de maneira que venha trabalhar nos nossos corações e que sejamos, em nome de Jesus, ovelhas de um pastor maravilhoso e que nós façamos diferença nessa terra, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, João. Vamos continuar adorando o nosso Deus com louvores. Convido a equipe que o Senhor separou para Ele nessa manhã conduzir a igreja em louvores ao nosso Deus. Gostaria de convidar novamente aqueles que puderem, desejarem se colocar de pé. Esse primeiro cântico é um convite à adoração. Ele diz: venha adorar o Senhor. Deixe
de lado um pouco a sua preocupação, a sua dor, entregue nas mãos de Deus e venha como você está, porque Ele quer te transformar. Não é para você sair igual como você chegou, mas é para ser transformado na palavra do Senhor. Então essa é a hora da adoração. E se você realmente acredita que um dia, em breve, todos vão reconhecer ao Senhor, toda língua vai confessar que Ele é Rei, que Ele é absoluto sobre a terra. Se você quer ver esse dia, se você quer estar face a face com o Senhor, cante conosco esse cântico. E se você ainda não teve essa vontade de se entregar ao Senhor, faça isso hoje, não deixe para depois. O tempo é curto, o Senhor virá e nós acreditamos nisso. Por isso vamos cantar o Dia da Vitória. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como
quero que a gente possa ver esse dia. Deus separou aqui na terra um tempo para a gente aprender mais dele, conhecer mais da sua soberania, do seu amor, do seu poder. E esse último cântico fala sobre isso, pedir a Deus: Senhor, eu quero te conhecer melhor, eu quero mergulhar no teu ser, eu quero me parecer mais com Cristo. Então vamos cantar em forma de oração, pedindo essa direção do Senhor. Poder se assentar, meus irmãos. Obrigado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu iniciei lá em Pinda um estudo no Sermão da Montanha. Eu falei dessa primeira bem-aventurança. E eu extraí tantas coisas boas, com a ajuda, é claro, de alguns homens de Deus que já haviam feito estudos nele. Eu falo aqui do Martin Lloyd Jones, não sei quantos conhecem. Foi um puritano, um homem de Deus, temente ao Senhor.
confesso que eu extraí muitas coisas do estudo que o Martin Lloyd-Jones fez desse sermão. Eu quero falar hoje sobre o que é ser humilde de espírito. Eu quero primeiramente falar de os aspectos gerais das bem-aventuranças. O que elas são, o que elas não são. Depois falaremos especificamente do que é ser humilde de espírito. E que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nosso Deus lhes dê paciência, lhes dê coragem, para que nós consigamos chegar até o final desse estudo. Aqui está o meu perigo, eu não quero me inclinar para o estudo, que é uma preleição, mas algumas partes a gente vai ilustrar como um estudo, para que a palavra seja bem absorvida para nós nessa manhã. Amém, meus irmãos? Mateus 5, vamos ler do 1 até o 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, os seus discípulos, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu peço, por favor, em primeiro lugar, que o Senhor me use, Deus, para expor a sua palavra como teu servo. Eu deixo, Senhor, aos pés da tua cruz, a minha alta segurança, a minha autoconfiança do texto. Eu dependo exclusivamente do Senhor nessa manhã. Me esconde atrás da cruz de Cristo, para que a glória seja dada a Ele. Depois eu peço, Senhor, pela sua igreja. Dê ânimo à tua igreja, paciência, Senhor Deus. E que a palavra do Senhor possa ficar fixada na nossa mente e no nosso coração, gerar mudanças em nós, para a glória e para o louvor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Primeira vez que eu vou usar isso aqui, mas eu já usei. Já começamos bem, já acertei para onde que vai para frente. Então, como introdução, meus irmãos, eu queria falar sobre alguns aspectos gerais do que é esse Sermão da Montanha, ou especificamente, o que são as bem-aventuranças, o que elas não são. Primeiro, quando o Senhor Jesus chamou para ensinar, os discípulos se achegaram a eles. Os seus seguidores, em primeiro lugar, aqueles que ele já havia escolhido e que passaram a seguir o Mestre, crentes, estavam ali seguindo ao Senhor. Então, o Sermão da Montanha é o caráter essencial de um crente, meus irmãos. Ele qualifica o crente, ele caracteriza o crente. São qualidades que faz de nós um crente. São o caminho da verdadeira felicidade. O mundo tem procurado felicidade em vários lugares. Jesus nos mostrou onde encontrar. Está aqui, façam isso, sejam humildes de espírito. Chorem, sejam mansos. Tenham sede de justiça. Tenham fome e sede de justiça. Sejam misericordiosos, sejam limpos de coração. Sejam pacificadores. Não se perturbem se vocês forem injuriados por causa do meu nome. Bem-aventurados sois por causa disso. Está aqui o caminho da felicidade. É aqui onde nós encontramos a felicidade. O crente encontra a felicidade nas bem-aventuranças. É o caminho. Jesus espera isso dos seus discípulos. Quando ele passa a ensinar os discípulos, ele está dizendo aos seus seguidores, ele está dizendo aos crentes: olha, eu espero isso de vocês. Eu espero que vocês sejam dessa forma. Jesus esperava que todas essas qualidades
se manifestassem no crente, nos seus discípulos. Algumas podem ser que se manifestem de forma mais forte do que as outras, mas Cristo esperava que todas essas qualidades fossem manifestas na vida do crente. Por causa disso, elas não são, meus irmãos, tendências naturais. Não confundamos bem-aventuranças com a forma como nós nascemos, as características que nos fazem, a personalidade, essa é a palavra, encontrei, com personalidade. Alguns, por natureza, por nascimento, nascem mais mansos do que os outros. Alguns são mais irritados do que os outros. Outros são mais calmos. Uns choram com facilidade. Mas Jesus não está dizendo aqui, meus irmãos, de tendências naturais. Ele está dizendo algo que é causado na vida do crente, que surge na vida do crente única e exclusivamente pela disposição e pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Então as bem-aventuranças não são tendências naturais, porque diversas vezes nós encontramos lá fora pessoas que não têm envolvimento com o Evangelho, não têm envolvimento com Cristo, mas são mansas, são calmas. Então não podemos confundir aquilo que o Senhor chamou de bem-aventurança, qualidade de crente, com qualidades naturais que fazem parte, são intrínsecas à personalidade das pessoas. Essa é a diferença essencial dos crentes para os incrédulos, meus irmãos. Está aqui a diferença nossa para a diferença do incrédulo. Essas qualidades nos diferenciam das demais pessoas. E às vezes nós temos tanto medo de fazer diferença e sermos perseguidos por causa disso. E eu quero te dizer que isso é natural e vai acontecer. E é exatamente isso, a diferença que tem atraído pessoas para Cristo. Não nos esforcemos em ser iguais ao mundo. Não nos esforcemos em ser mais parecidos com as pessoas que não conhecem a Cristo. Pelo contrário, meus irmãos, tenha a coragem de fazer a diferença. Tenha a coragem de ser diferente deles, para que eles sejam também atraídos a Jesus Cristo como você e eu fomos atraídos um dia. Vamos passar adiante? Travou aqui. Foi? Obrigado. Essa é a diferença essencial dos crentes para os incrédulos. Só lançando mais luz do que eu já falei. É essencial, meus irmãos. Tem que estar na vida de todo cristão. Revelam o ser crente, né? Revelam ser o crente pertencente a um reino diferente deste mundo. O nosso reino, meus irmãos, o governo que rege as nossas vidas, o reino que rege as nossas vidas agora, é diferente desse reino que nós conhecemos. É diferente do governo que rege aqui. Por causa de um reino diferente, por causa de culturas diferentes, hábitos diferentes, nós também nos enquadramos nesse reino que é diferente dos demais reinos. O reino de Deus é diferente em sua cultura. O reino de Deus é diferente nos seus hábitos. O caráter do rei desse reino é diferente dos governadores dessa terra. Está aqui o caráter, estão aqui as qualidades, os princípios que regem esse reino sobre a nossa vida. Então isso qualifica o crente como alguém que não pertence a esse mundo, como alguém que não pertence a esse governo, mas pertence a um reino diferente e a um governo diferente. E você já pertence a este reino, você já é governado por este reino, Jesus já governa sobre a sua vida, Jesus já é rei sobre a sua vida. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino mediante o arrependimento, mediante o sangue do Cordeiro, a fé no poder da cruz do nosso Senhor.
Entremos agora particularmente no que diz respeito à humildade de espírito. O Senhor falou, olha, bem-aventurados, são plenos de felicidade aqueles que têm humildade de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante que o nosso mestre, meus irmãos, ele organiza esse sermão de forma lógica e espiritual. É como se uma bem-aventurança puxasse as demais. Humildade de espírito é o essencial, é a primeira bem-aventurança que o Senhor cita, para que as outras demais se manifestem na vida do crente. Eu peguei uma definição muito boa disso, meus irmãos. A humildade, literalmente significa isso, é entregue à mendicância. É alguém destituído de honra, destituído de influência. Está vendo essa palavra estranha que vocês estão vendo aí, meus irmãos? Ela se pronuncia no grego pitokos. A humildade é vazio. Alguém que é desprovido de tudo. Embora a pronúncia dessa palavra que eu vou falar para vocês seja diferente dessa, quando eu bati os olhos nessa palavra, transliterada por pitokos, eu lembrei, meus irmãos, de um termo que minha mãe sempre usava para referir-se a mim quando eu era pequeno, pitoco. Aqui está o pitoco da mãe. Olha o pitoco do pai. Às vezes eu chamo o Davi de o pitoquinho do pai. O pequenininho. Não é esse o significado, meus irmãos, mas quando eu bati o olho no grego, pitokos, eu lembrei do pitoco. A criança que é desprovida de tudo. Ela precisa de alguém para segurá-la. Ela precisa de alguém para ser cuidada. Ela precisa de alguém para ser sustentada. Ela precisa. Ela depende. Ela é pequena. Ela é indefesa. Ser humilde de espírito, meus irmãos, é essa ideia de ser vazio. É de ser exclusivamente dependente do Senhor. De não ter como se sustentar, a não ser através do Senhor Jesus. É esse esvaziamento. O Senhor começa com a humildade de espírito, para que venham as restantes qualidades. Porque o Evangelho, o recebimento do Evangelho, quando nós recebemos a salvação, ela começa com o esvaziamento do nosso ser. Nós renunciamos a nós mesmos. Nós deixamos para trás a tranqueira, a bagagem que nós carregávamos conosco, para que o Senhor Jesus agora governe, para que agora Ele reine sobre as nossas vidas, para que haja agora um preenchimento da plenitude do Santo Espírito do Senhor. É aqui onde tudo começa, ao arrependimento, à renúncia. Bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurados que estão vazios de si mesmo, para que sejam cheios da plenitude do Senhor, para que as outras qualidades venham também. É a condenação à ideia de se conseguir as qualidades esperadas por Deus sozinho. É por isso que o Senhor Jesus começa com a humildade de espírito. O Martin Lloyd Jones, fazendo comentário do Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, ele fala, olha, aqui está o monte. Aqui está a montanha que nós devemos escalar, galgar. Aqui está o nível aonde nós precisamos chegar. Aí eu falei, é justamente por isso que Jesus começa com a humildade de espírito. Como algo que não depende de você. Ao mesmo tempo que você precisa galgar, ao mesmo tempo que você precisa alcançar esse padrão do reino de Deus. Ao mesmo tempo que você precisa alcançar o caráter de Jesus. Você não faz isso sozinho, mas faz na dependência do nosso Deus. Sem a humildade de espírito eu não consigo chorar. O choro espiritual. Sem a humildade do espírito eu não consigo ser manso. Sem a humildade do espírito eu não consigo ser misericordioso.
Tudo começa na força e na dependência do nosso Deus. Ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito, meus irmãos. Quando Jesus disse, em algumas traduções a gente conta pobre de espírito. Cristo não está aqui fazendo um elogio à pobreza. Nós pegamos algumas épocas aqui, falando de um todo, em que os mosteiros se espalharam por diversas partes do mundo. O voto de pobreza começou a se espalhar, como se isso fosse o termômetro da espiritualidade, como se isso fosse a causa da espiritualidade, como se a pobreza me tornasse melhor e mais perto do nosso Deus. Hoje em dia a gente não tem mais esse problema. Agora é o contrário. Prega-se em alguns lugares que a prosperidade, que a riqueza, a saúde plena, de fato é que medem a espiritualidade de um homem. Nem riqueza, nem pobreza são padrões essenciais para se medir a espiritualidade de um homem. Tanto um pobre como alguém mais abastado podem ser perfeitamente bons crentes na força do nosso Deus. Então a pobreza, o Senhor não está fazendo um elogio à pobreza, e muito menos um elogio à prosperidade hoje. Pobreza e riqueza não medem a espiritualidade das pessoas. É o contraste ao espírito do mundo. O espírito que deposita no homem a confiança nele mesmo, que deposita no homem a responsabilidade por ele mesmo de vencer, de ser triunfante. Esse é o espírito do mundo. O pastor não está fazendo apologia a livros de autoajuda, mas quando você entra numa livraria, é o que você mais vai encontrar. Para você ser um bom vendedor, você precisa confiar em você mesmo. Para você ter um bom casamento, olha, confie em você mesmo. O casal deve depositar confiança em vocês mesmos. Vocês devem triunfar por si próprios. Não estou fazendo apologia contra isso, meus irmãos. Mas estou dizendo que às vezes, lá fora, no mundo, nos padrões do mundo, essa é a base para tudo. Ah, você quer ter prosperidade, você quer triunfar, então faça isso por si próprio. Os padrões do reino é diferente, meus irmãos. A minha boa educação não me salva. O meu bom conhecimento não me salva. Os bons modos à mesa não me salva. A minha capacidade de preparar um estudo não me salva. Bem-aventurados humildes de espírito, os que não confiam em si próprios. Bem-aventurados estes, porque eles herdarão o reino dos céus. Não é falsa humildade também, meus irmãos. Não consiste em manter a aparência de coitadinho. O Senhor também não está defendendo a autocomiseração. Ser pobre de espírito é mediante um encontro com Deus, ser convencido da dependência exclusiva dEle. Eu resumiria tudo isso nesse termo. Mediante um encontro com o nosso Deus. Aí eu volto a dizer, não depende de nós sermos humildes de espírito. Não adianta o pastor se vestir de humildade. E que nem nós estávamos brincando com a Dominique na casa dela. Eu me orgulho de ser humilde. Eu tenho muita humildade. Isso depende do Senhor. Depende de uma experiência com Ele. Depende dEle te encontrar. Foi isso que aconteceu com alguns homens, que eu considero aqui como humildes de espírito. Eu quero citar alguns deles aqui. Moisés. Êxodo 3. Que experiência assustadora e curiosa. Imagina você andando no meio da mata, encontra um arbusto em chamas,
e você fica olhando para aquilo e o arbusto não se consome. Moisés estava pastoreando as ovelhas. Encontra uma sarça ardente. E ele fica espantado porque a sarça não se consumia. Curioso, espantado, ele chega para observar mais de perto a sarça. E uma voz lhe diz: olha, Moisés, não se achegue para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Deus se revela a Moisés naquele momento. Naquele momento, Moisés tem um encontro glorioso com o Senhor. Ele se encontra com um grande eu sou. Dali Deus lhe dá uma missão. Depois de ter se encontrado com o Senhor, ele agora passa a olhar para ele mesmo. E passa a olhar para a missão que Deus havia lhe dado e fala: Senhor, envia outro, porque eu não posso. Envia outro, porque eu sou ruim de palavras. Os meus lábios são pesados. Não sei se Moisés era gago, se Moisés tinha a língua presa. Ele tinha dificuldade em falar. Ele olha as suas limitações. Ele está olhando para Deus, para a sublimidade do Senhor, para a sublimidade da sua missão. E fala: Senhor, eu sou incapacitado para descer na terra do Egito e arrancar de lá o povo. O humilde de espírito, ele está empobrecido de espírito. Ele está olhando para ele mesmo e falando: não tenho nada, não tenho argumentos, não tenho ferramentas, não tenho meios que sejam suficientemente poderosos para que eu desça e arranque de lá o povo do Egito. E de fato aconteceu isso. Moisés livra o povo de Deus segurando um cajado de madeira nas mãos, confiando exclusivamente no poder e na glória do Senhor que tirou o povo de lá. Pobre de espírito, meus irmãos, está destituído. Gideão se convenceu disso. Lá em Juízes 6,15, alguns irmãos que já leram o livro de Juízes, quando eu li o livro de Juízes, meus irmãos, eu fiquei bravo com o povo. Não é possível, gente. O livro de Juízes é cíclico. O povo adora a Deus, vive bem na terra, o povo desobedece a Deus, Deus manda alguém lá para prender o povo, para escravizar o povo. O povo percebe a miséria, percebe que depende do Senhor, clama por arrependimento, Deus levanta um juiz e liberta o povo. Essa é a dinâmica do livro, quase todo. Vivendo bem, desobedecendo, inimigos, clamor, livramento. Sempre vai ser essa a dinâmica. Gideão agora é um juiz escolhido por Deus. O povo está agora cativo, está preso pelos midianitas. O Senhor, numa teofania, numa manifestação visível, aparece a Gideão. Gideão, vou lhe levantar para livrar o povo. Gideão encontra-se com Deus. Gideão olha para ele mesmo, olha ao redor a sua situação e entende que ele não é capacitado para isso. Senhor, logo eu, o menor, o mais pitoco, de uma tribo a mais humilde, a mais pequena, eu não tenho capacidade, Senhor. Chama a tribo de Judá, da onde vai sair o leão da tribo de Judá. Chama uma tribo maior, uma tribo mais numerosa, tem bons homens aqui. O Senhor escolheu o menor, dentro de uma tribo pequenininha, Senhor. Humilde de espírito, pobre de espírito, desprovido de qualificações próprias,
desprovido de talentos próprios. Pode até ser que Gideão tinha, mas quando ele se depara com a glória de Deus, quando ele se depara com a santidade de Deus, com a grandiosidade do Senhor e a missão grandiosa, ele também se depara com o próprio interior. Eu não posso, Senhor. Eu estou desprovido. Sou o menor dentre todos. Isaías 6:5 é uma passagem que eu amo de ler. Isaías vê o céu aberto, meus irmãos. Ele está no templo e contempla o trono de Deus. Ele contempla a glória de Deus. Ali ele fica desesperado, meus irmãos. Esses dias nós estávamos estudando lá em Pinda, tentando, né, meus irmãos, conhecer mais o nosso Deus. Ah, Deus é difícil de conhecer, não, mas tem algumas facetas de Deus. Tem alguns aspectos de Deus que são de fato misteriosos. São grandiosos demais para o nosso entendimento. E estávamos comentando essas facetas do Senhor. O Pai, do qual nós nos achegamos sem medo, do qual nós entendemos que Ele cuida de nós, que não há temor em chegar ao Pai. O Pai amável, o Pai que vai nos escutar. Porém, a outra faceta que cabe ao Senhor, que é a glória dEle, a essência dEle, a plenitude dEle que causa espanto na terra, que causa espanto à criação. Apocalipse fala que quando o Senhor se manifestou no seu trono, os céus e a terra fogem de Deus. Porque Ele é terrível, sim, porque Ele é um Deus terrível. A glória que assusta o homem. Essa é a outra faceta do nosso Deus. Porque Deus é ruim, não. Porque Ele mesmo, por ser glorioso, nos espanta. É o que aconteceu com Isaías. Quando ele se depara com a santidade de Deus. Quando ele se depara com aquela visão de querubins, de anjos, do glorioso trono, ele... Senhor, ai de mim! Ai de mim! Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito também no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Pobre de espírito, um encontro com o Senhor, a observância da sua desprovisão, do seu esvaziamento, da sua miséria. Isaías teve esse convencimento de que ele era pobre de espírito. Pedro se convenceu disso, meus irmãos. A pesca maravilhosa. Depois que o Senhor faz as proezas, os prodígios diante de Pedro. Pedro, um homem tão durão, como diríamos hoje, é meio carrancudo. Ele é meio seco, Pedro. Ele se depara com a sublimidade de Cristo e pede para que o Senhor se retire dele, porque eu sou um pecador, Senhor. Pobre de espírito, meus irmãos. Ele se compara com a sua pequenez, com a sua fragilidade e pede para que o Senhor se afaste dele. Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pobre de espírito. Por último aqui, o grande apóstolo Paulo. Paulo tinha um currículo, meus irmãos, religioso invejável. Marquinhos lembra disso, né, Marquinhos? Nossas aulas de Filipenses. Ele está escrevendo aos Filipenses e fala, tem um pessoalzinho se achando muito religioso para falar com vocês. Tem um pessoalzinho que está meio que, como se diria hoje, está meio subido nas tamancas. Está meio andando de salto alto, por se achar que é um bom religioso. Deixa eu falar o meu currículo. Eu sou israelita de nascença, natural. Tem uns aí que nem são israelitas naturais. Eu sou hebreus
de Hebreus. Você é de alguma tribo de Israel? Não. Então, eu sou da tribo de Benjamim. Quanto à lei, eu sou zeloso. Quanto à prática, eu sou irrepreensível. É interessante essa palavra aqui, irrepreensível. Eu costumo usar a ilustração dos desenhos animados. O pastor não gosta de assistir muito desenho. Gosto, sim. Sabe aquela... Já assistiu aqueles desenhos que o bichinho está com uma pontinha solta e o outro segura aquela pontinha, ele vai correndo, aí vai se desfazendo todinha a roupa dele. O bonequinho fica sem roupa. Aconteceu isso muito no Tom e Jerry, vocês vão encontrar lá. Irrepreensível, meus irmãos. O que Paulo está falando aqui é: não tenho nenhuma ponta solta. Eu não tenho nenhuma linhazinha que você possa puxar e me condenar. Irrepreensível quanto ao cumprimento da lei. Quanto ao zelo da lei. Perseguidor da igreja. Ora, se levantaram aí um grupo dizendo que estão a par do judaísmo. O que é isso? Concede-me cartas que eu com zelo vou perseguir esses tais cristãos. Pessoalmente vou pô-los na prisão. Vou mandar alguns presos para vocês. Ele fala que tudo isso ele refutou como nada. Quando ele se depara com a sublimidade de Cristo. Quando ele se depara com o poder da cruz. É como se Paulo pegasse o seu currículo e rasgasse. Isso aqui não me vale nada. Quando ele se depara com a sublimidade do Senhor Jesus Cristo. Eu considero isso aqui como refúgio. No melhor das traduções, como um excremento. Para alcançar a sublimidade de Jesus Cristo. Agora nós vemos um apóstolo andando em temor ao Senhor. Literalmente em Atos 9 ele cai do cavalo. Ele cai no seu orgulho. Ele cai na sua miséria quando ele se depara com Jesus. Agora quando ele visita as igrejas, ele diz: olha, estou indo até vós com temor, com um grande tremor, com reverência, na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, humilde de espírito. Eu não estou indo até vós em sabedoria de homens. Eu não estou indo até vós na força do meu currículo. Não estou indo a vós na força dos meus talentos. Não estou indo até vocês com os talentos que dizem respeito à minha pessoa, com as minhas capacidades. Mas vou até vocês no temor e no tremor de Jesus Cristo. Não querendo saber nada dentre vós, a não ser Jesus e esse crucificado. Ser humilde de espírito, meus irmãos, é ser desprovido de Deus, de você mesmo. É negar-se a si mesmo. É reconhecer quem você é. É reconhecer o que você é sem Deus. Tira o Espírito Santo de você e veja o que vai sobrar de você. Tira o Espírito Santo do Edinaldo, do principal dos pecadores, e vê o que vai sobrar nele. Dependência de Deus. É depender exclusivamente de Jesus. É caminhar na força dele. É depender dele no trabalho. É depender dele na escola. É depender dele na faculdade. É depender dele no seu caminhar cotidiano. Louvado seja o nome do Senhor por cada um de vocês, meus irmãos. Tem jovens aqui, pessoas extremamente capacitadas, talentosas, numa série de coisas. Eu conheci irmãos aqui, gente, o que você não faz? Fala para mim o que você não faz. Mas é maravilhoso quando nós entregamos tudo isso aos pés da cruz. Eu quero caminhar nas suas forças, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de tuas mãos, Senhor Jesus. Os 24 anciões do Apocalipse, quando se deparam com a glória de Jesus, eles lançam aos pés de Cristo as suas coroas.
o meu triunfo, a minha glória, os meus talentos, a minha dignidade, a minha força, a minha capacidade nos pés da cruz de Cristo. Ser pobre de espírito é isso. É ser vazio de nós mesmos e confiarmos em Jesus, que é o nosso modelo de humildade. Jesus era pecador de fato nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum, nem passe isso pela sua cabeça. Mas a forma como ele se submeteu ao Pai serve de modelo para todos nós. Filipenses, que fala do seu esvaziamento, não usurpou em ser igual a Deus. Ele depende do Pai exclusivamente. As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Um Jesus que era Deus e um Jesus que orava, que dependia do Senhor, que fazia tudo na dependência do Pai, no poder dele. O humilde de espírito é feliz, meus irmãos. Duas coisas aqui, eu mencionei uma dessas, porque em tudo ele depende de Deus. Pegue o significado mesmo do humilde de espírito e você vai ver que é razão de ser feliz. Fale de boca cheia, eu dependo de Jesus. Que coisa boa. Aí você se alegra, porque sabe que ele não vai te deixar na mão. Em segundo lugar, voltando à palavra, porque deles, dos humildes de espírito, é que pertencem o reino dos céus. Você se parece com essa descrição, meus irmãos? Você é mesmo humilde de espírito? Como você se sente ao seu respeito quando pensa no ser de Deus, na sua gloriosa presença? O que você pensa de você mesmo? Como você tem se enxergado? Quais os pensamentos que você tira de você mesmo, sobre você mesmo? Como me torno humilde de espírito? Eu fui redundante aí, meus irmãos. Olhe para Jesus. Volte os seus olhos para Ele. Dependa dEle. É algo gerado por Ele. Não tente ser humilde de espírito nas suas forças. Olhe para a cruz de Cristo. É o segredo de ser humilde de espírito e ser feliz. Olhe para a cruz de Cristo. Quanto mais você olha para Jesus, quanto mais você olha para a cruz de Cristo, mais você vai se enxergando e mais pobre de espírito você vai ficando, mais dependente do nosso Deus. Bem-aventurado, pleno de alegria, pleno de felicidade, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nada o traga em minhas mãos, só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, Ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta em Ti encontro. Ó Cordeiro de Deus, venho a Ti. É um autor desconhecido, meus irmãos. Achei muito bacana. Que Deus seja glorificado e nos faça mais dependente deles todos os dias. Todos os dias. Bem-aventurado o humilde de espírito. Laura, vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar o seu nome. Convido a igreja a se colocar de pé para cantar o último hino, Dia Glorioso. Regozijai-vos, ó cristãos, o Senhor não tardará.
Deus, que dia triunfante, Senhor. Eis que vos tenho preparado lugar. A cruz do nosso Senhor Jesus nos prepara lugar. É na vitória dele, no triunfo dele, que a alegria será quando esse povo adentrar aos céus, seguidos do seu rei, daquele que a si mesmo se entregou em favor de muitos. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã, seja glorificado no decorrer desse dia, todos os dias, porque é dessa forma que nós entraremos lá. É dessa forma que o Rei nos receberá com um cântico jubiloso nos lábios pela vitória e o triunfo do leão da tribo de Judá. Alegremos-nos em entrar lá, nos méritos dele, na justiça dele, buscando sempre ser humilde de espírito, despojado de nós mesmos. Essa é a igreja que triunfa, a igreja que deposita a força, a dependência, que espera no seu rei, a volta bendita dele, que confia no sacrifício dele, que confia no trabalho dele. Prossigamos, tenhamos um ministério abençoados para a glória dele, tenhamos talentos e dons para a glória do nosso Deus, confiando plenamente na força e no poder do nosso Deus. Que o amor de Deus Pai, meus irmãos, a graça bendita dele, do Senhor Jesus, as consolações do Santo Espírito do nosso Senhor, a direção dele, a iluminação dele, a capacidade dele, seja sobre você, meu irmão e minha irmã, que é dependente de Cristo, que crê no Senhor Jesus Cristo. Seja isso sobre a igreja dele aqui, espalhada em todo o mundo, hoje e amanhã, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.